Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer, meu nome é Ana e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre correlação. Vamos fazer os exercícios, vamos entender um pouco do conceito. Bom, antes de começar, eu sempre gosto de explicar, da onde vem, a palavra correlação. Porque quando a gente entende o que a palavra significa, fica muito mais fácil de entender o conceito, tá bom? Bom, correlação vem do latim, com relação. Isso parece com o português, né? Com relação, né? Então é relação ou dependência mútua entre pessoas, coisas, ideias, né? É uma analogia. Na estatística, né, conhecida como dependência recíproca entre duas ou mais variáveis, tá? E na geometria é a transformação linear que associa num plano pontos a retas e retas a pontos. E no espaço associa pontos a planos e planos a pontos, tá bom? Mas, mas Ana, por quê? Né? Qual é o objetivo de estudar correlação? Tá? Por que vai ser útil para mim? Né? Bom, a correlação tem o objetivo de determinar o quanto duas ou mais variáveis sofrem influência uma sobre as outras. Ana, como assim? Não entendi. Bom, imagine ah, uma empresa, tá bom? Uma empresa. Você acredita que quanto mais tempo de casa, quanto mais experiência você tiver, mais você vai ganhar? Eu acredito que sim. Por quê? Porque, digamos que seria incomum ver um cara que com um ano, vai no primeiro ano de mercado de trabalho, ganhe o mesmo que um diretor, um presidente de uma grande empresa, né? Não faz sentido. Por quê? Porque a experiência, né? A experiência é remunerada. Ou seja, é correto a gente afirmar que o tempo, o tempo de experiência no mercado de trabalho tem influência, ou seja, se correlaciona com salário? Sim, com certeza, tá? Agora, Ana, como eu consigo ver isso? Como é que eu consigo, visualmente, assim, como é que eu consigo saber se tem correlação ou não tem correlação? Bom, existe um gráfico velho conhecido de vocês chamado gráfico de dispersões, tá bom? Onde aqui no eixo x é uma variável, variável x no caso, e aqui é a variável y. Tá, Ana, mas e aí? Esse gráfico de dispersões, ele, o eixo x, né, a variável x se correlaciona com a y? Bom, vamos descobrir. Ó, veja que no 1, ele tem dois valores, ou ele pode ser 20 e ele também pode ser 25. E no 6, por exemplo, ele pode ser 10 e pode ser 25 também, 23, né? Mas esse gráfico é meio estranho, né? Porque, olha, tá tudo disperso, tá tudo. Os pontos não têm lógica, né? Os pontos não se conectam. Então, a gente pode afirmar que não há correlação. Por quê? Porque não faz sentido. São várias observações, vários pontos que não são aleatórios. Aleatórios. Então não tem correlação. A variável x não se correlaciona com a y. Perfeito? A gente está comparando banana com maçã. E esse gráfico aqui? Opa, esse gráfico aqui parece muito aquele que eu tinha comentado, né? Conforme aumenta os anos de trabalho, aumenta o salário. Então, a gente pode dizer que tem relação? Opa, pode. Mas não é qualquer relação. Que relação? Como é que ela é uma relação que, veja, ele está aumentando, né? Ele está crescendo aqui, né? Então, quanto mais você caminha no eixo X, mais você sobe no eixo Y. Então, a gente pode dizer que é uma relação positiva. E agora nesse carinha aqui, a gente tem uma parábola, né? Uma parábola. Para quem lembra aí do ensino médio, é
dado por uma equação de segundo grau, né? E ele pode ser assim, né? Tanto uma oca aqui para baixo ou um U, né? No formato de um U para cima. E aí, a variável nesse caso x se correlaciona com a y? Sim, tem uma relação, né? Tá vendo? Ela sobe e depois ela desce. Mas existe uma relação. Agora, essa relação não é igual a outra, que parecia uma linha reta, né? Então a gente pode dizer que essa relação é uma parábola, então é uma relação não linear, né? E agora esse daqui? Opa, esse é parecido lá com aquele exemplo do salário, só que ele está decrescendo, né? Então, a gente pode dizer que há uma relação, e essa relação, como está decrescendo, é uma relação negativa. Tá bom? Mas, Ana, o que esses gráficos têm em comum? Né? O que a gente pode concluir disso daqui? Né? Bom, conclusão é que se as observações, né, se cada um desses pontos aqui, representadas nesse gráfico de dispersões, né, apresentarem uma reta imaginária, a gente pode dizer que ela tem uma relação linear. E aí ela varia entre positiva e negativa. Agora, se ela não for uma linha reta, mas tiver uma lógica, né? Veja, aqui é uma equação de segundo grau, né? Aqui é uma equação de primeiro grau. O que a gente vai ter? Uma relação não linear. Mas a gente tem uma relação. Agora, Ana, uma pergunta. Como é que eu sei, como é que eu meço se uma relação é forte ou se a relação é fraca? Porque agora, até agora eu só vi visualmente, né? Eu vejo visualmente e consigo avaliar se é uma relação, se não tem correlação, né? Mas e aí? Bom, para isso, temos o coeficiente de correlação linear de Pearson. Bom, o que é o coeficiente de correlação linear de Pearson? Ele é, na estatística, representado pela letra R, tá bom? E nada mais é do que o valor, né, da correlação linear, ou seja, a medida da relação entre duas variáveis, quanto a variável x interfere na variável y. Bom, Ana, mas como é que é essa fórmula, né? A fórmula é esse monstrinho aqui. Antes que vocês entrem em desespero, eu vou explicar cada um desses elementos, tá bom? Então, o que que é? Então, R é a medida, né, é a correlação linear, né, o coeficiente de Pearson. O que que é o N? N é o número de observações, é o número de linhas que eu tenho, é o número de registros que eu tenho, tá? São meus dados, tá? Aí aqui eu vou ter a somatória de x. Quem é x? X e y são as nossas variáveis, né? E essa letra grega aqui estranha aqui, esse aqui é o mi. Mi(x) e mi(y) são as médias aritméticas das variáveis. Ana do céu, o que é média aritmética? É aquela média normal. Nota do aluno, nota 10, nota do aluno, nota 0, divide por 2, tá bom? E aí você chega na média aritmética. E o que é essa outra letrinha aqui, né? Sigma. Sigma x e sigma y são os desvios padrão das variáveis, tá bom? Mas esse valor, o valor do coeficiente linear, é importante falar, né, que ele varia apenas entre -1 e 1. Você nunca vai ver, né, o coeficiente né, de correlação linear ser 1000, ser, sei lá, 3, ser -7. Não, é sempre entre -1 e 1. Então, sempre vai ser 0, alguma coisa, menos 0, alguma coisa, né? Mas sempre entre -1 e 1. Bom, e o que varia, né? O que é esse menos aqui, né? O que é esse carinha aqui? Por que varia entre -1 e 1, né? O que isso mostra para mim? Bom, isso indica se a correlação é negativa, então valores negativos indicam uma correlação negativa. Lembra, a correlação negativa é aquela que decresce, enquanto valores positivos indicam uma correlação positiva, aquela que sobe igual ao nosso salário. Bom, Ana, mas eu vou ter que calcular essa fórmula inteira na mão, né? Não. Né? Normalmente costuma-se utilizar o R, o Python e até mesmo para bases pequenas, o Excel, para fazer o cálculo do coeficiente de relação linear de Pearson.
né? Mas se você deseja fazer na mão, a gente vai fazer um para você entender, né? Na mão vai ter um trabalhinho. Mas vamos juntos aprender o conceito e sedimentar o que nós aprendemos. Então, imagine que nós temos o eixo x e variável y. O que é isso, Ana? Bom, para quando para x igual a 1, temos um y igual a 1. Para x igual a 2, um y igual a 3 e assim por diante. Mas qual é o primeiro passo? Para onde eu vou partir? Calcular a média da variável x. A média aritmética, lembra? Soma esses carinhas aqui e divide pelo número de carinhas. Então, essa é a fórmula. A gente vai ter 1 mais 2 mais 4 mais 5 dividido por 4, que são 4 registros aqui, né? E vamos ter um resultado igual a 3. Então, μx é igual a 3. E depois, o que nós vamos fazer? Calcular a variável do eixo y, né? Mesmo processo. Então, temos a fórmula, μy, analogamente, vamos pegar os números 1, 3, 5, 7, dividir por 4, e vamos ter um resultado de média da variável y igual a 4. E depois, Ana? Depois a gente vai calcular o desvio padrão, né? Como é a fórmula do desvio padrão? A fórmula do desvio padrão é esse carinha aqui, raiz de 1 sobre n menos 1, somatória de x menos μx ao quadrado. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né, o sigma x é igual a raiz de 4, porque nós temos 4 linhas aqui, 1 menos esse carinha, 2 menos esse carinha, 4 menos esse carinha, 5 menos esse carinha, elevados respectivamente ao quadrado. E vamos ter um resultado de desvio padrão igual a 1,83. Quarto passo, calcular o desvio padrão de y. Então, da mesma maneira, vamos fazer e vamos obter um resultado igual a 2,8. Ufa, acabou? Ainda não. Vamos lá. Agora a gente vai colocar todos esses valores dentro de quem? Da fórmula do R, na fórmula de Pearson. Então, 1 dividido por 4 menos 1, né, sobre todos esses carinhas aqui, né, vai gerar um valor igual a 9,88, 0,988, tá? Então, essa é a fórmula que nós aplicamos e esse daqui vai ser cada um dos elementos. Ufa, né? E agora, como é que a gente interpreta esse valor? Esse 0,88 é um valor bom? É uma correlação forte? Uma correlação fraca? O que é? Como é que eu faço com esse número, né? Pois bem, né? O objetivo da correlação é determinar o grau de relacionamento entre duas variáveis, né? E agora como saber, né, se ela é forte ou fraca? Na prática, consideramos um módulo, esse carinha aqui é módulo, tá? Essas duas barrinhas, módulo do coeficiente de correlação maior que 0,7, como uma correlação linear forte. O que significa isso, Ana? Menos 0,7. É forte ou fraca? Forte. Mais 0,7. É forte ou fraca? Forte. Mais 0,8. Forte ou fraca? Forte. Menos 0,6. Forte ou fraca? Fraca. Então, é isso que nós medimos, tá bom? Então, nosso exemplo numérico é coeficiente R igual a 0,988. Então, a gente pode concluir que, né, as variáveis x e y do nosso exemplo possuem uma correlação forte, porque o módulo de R é maior do que 0,7. Mas o que realmente significa, né, uma correlação forte? Como é que a gente, né, sente isso? Como é que a gente vê? A gente vê nesse gráfico assim, você está vendo que essa reta aqui, né, ela ela é feita, né, com o desvio, né, com a média dos desvios padrões, né? Então essa reta aqui é a reta média, né? Reta média. Então ele soma todas as distâncias entre os pontos, né, e resulta nessa reta média. Quanto mais próximas, vejam, olha quanto aglomeração tem aqui, ó, nesses azuisinhos. Quanto mais próximo,
mais forte é. Então, nesse caso, nós temos uma correlação linear positiva forte, tá? R é próximo a 1, que é o nosso caso, tá bom? Agora, e se for próximo a zero? Se R for zero, ele vai aparecer que carinha aqui, ó lá. Então, ele não tem relação, né? Ele fica zero, ele é meio disperso. E uma negativa, da mesma forma, o valor é próximo a -1 e ele vai estar tudo agrupadinho aqui. Tá bom? Então, quanto mais agrupadinho, mais forte é. Perfeito? E como é que pode aparecer, né, os gráficos? Ele pode aparecer assim, que é um, ele pode aparecer disperso, olha lá, super disperso aqui, ele pode ter esse formato, né? E aí aqui tem, por exemplo, quando tem esse formato aqui, é zero. Esse formato aqui também, super disperso, super disperso. Todos esses daqui são dispersos. Esses daqui estão muito juntinhos, olha, então todos eles são próximos a 1, né? Aqui, ó, tá vendo, ó? São juntinhos, mas ainda com algumas diferenças, né? Menos 0,8. Então, existe. Tem uma. No final da aula, eu vou mostrar um game para vocês, uma pequena surpresinha aí para vocês. Bom, vamos para a parte prática? Então, eu tenho os valores, né, a bolsa de valores da Jascolândia. Para quem é o primeiro vídeo e não faz a mínima ideia do que seja Jascolândia, é uma brincadeira com o meu sobrenome para mostrar que esses dados são totalmente fictícios, só existem na minha cabeça, tá bom? Então, a tabela ao lado mostra o preço médio dos títulos e ações dos últimos 10 anos da Bolsa de Valores da Jascolândia, tá bom? E aí eu faço a pergunta: qual é o coeficiente de relação de Pearson? Ai meu Deus, vou ter que fazer aquela fórmula toda? Não, vamos ser inteligente. Vamos utilizar o Excel para isso, né? E como é que a gente vai fazer no Excel isso daqui, né? Nós vamos usar uma fórmula, né, lá no Excel, que chama fórmula Correl, de correlação, tá? Então, a gente vai lá, a gente vai ter que o nosso índice, o nosso R aqui vai ser igual a menos 0,46607, tá bom? Como é que funciona essa fórmula? Correl de seleciona todas as variáveis do eixo x, todas as variáveis do eixo y e voilá, vai ter, tá? Esse é o ponto. Outro exercício, né? Mais um. Existe correlação entre o número de faltas e as notas finais dos alunos na Jascolândia, né? Então, aqui temos as notas e temos as faltas. E aqui a gente tem um gráfico. Ó, logo de cara, pelo gráfico, a gente já fala que tem relação, certo? Mas vamos descobrir agora quanto, né? Vamos provar por A mais B que realmente há correlação. Excel de novo, vamos pegar todos esses valores aqui do eixo x, todos os valores do eixo y e usar a fórmula igual Correl, como aqui, tá bom? E vamos ter uma coeficiente de relação igual a menos 0,9746. O que significa isso? Menos negativo, tá? Decrescendo aqui, né? E o zero, quanto mais próximo de 1, mais juntinhos os pontinhos estão. Então, mais forte a relação. Então, temos uma, né? Podemos concluir que existe correlação entre as variáveis notas finais e faltas, e essa correlação é do tipo forte negativa, porque o R é próximo a -1, tá bom? E antes de finalizar a aula de hoje, como eu disse, tem para quem gosta aí de games, tem um site que eu vou deixar na descrição do vídeo, que a gente pode brincar. Então, de inglês, e adivinhe a correlação, tá bom? Então a gente entra aqui como um novo jogo, e aqui a gente vai adivinhar a correlação desses pontinhos aqui. Então, eu vou chutar, está totalmente disperso, então acredito que seja algo em torno de 0,1, por exemplo. Olha lá, a verdade, né, o valor do R é 0,2, né? Eu chutei que era 0,1, então deu uma diferença de 0,1 e eu ganhei então uma moedinha. Aí, né, a gente pode entrar de novo, outro. Ah, esse daqui está menos disperso, então eu acho que é uma correlação entre uns 5,64, tá? Opa, perdi. Olha lá, perdi um coraçãozinho, uma vida, né? A verdade é que é 8,2, tá bom? Ah, mais uma.
Opa, esse daí também, ó. Eu vou colocar 0, não, 0,2. Errei, perdi mais uma vidazinha, 0,3. E assim por diante, tá bom? Fica aí, guessthecorrelation.com, mas deixa aqui na descrição do vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.